Senhoras e senhores, quem fala é o Mestre Kai. Hoje vamos reagir ao rap do O Vontade Bestial, Arthur Lewing, o começo do final, ou até mesmo o começo do caos, o início do fim, que é uma mini mangá que está também disponível na Amazon, só os mangás inclusive. O anime eu não assisti, mas eu posso trazer alguns outros reacts relacionados a isso, se vocês quiserem, que é muito bom, e eu posso trazer mais, se vocês bem quiserem. Muito prazer, eu sou o Yuri, você está no canal Mestre Kai, deixa o like, compartilhe, comente e até mesmo vamos bater a marca de 10 mil inscritos esse ano. Já estamos em 771 inscritos, então vamos começar. Edição RND2. Produzido por Beat Rebit. Lembrando que no anime e também no mangá já mostra que o Arthur carrega um grande fardo, um grande cargo mesmo. Como ele é o rei, ele carrega a vontade herdada. Sabe o Arthur a dinastia da Tábua Redonda? Pois é, ele é um rei, só que é um monarca de uma terra gigante. E ele não sabe como governar um reino. E esse fardo de ser rei é muito grande, muito pesado mesmo. Velho, se ele reencarnou, é porque o gênero do mangá, ele é Isekai. Assim como Mushoku Tensei, que é Isekai, tem muitos outros que são Isekai também. Mas isso aí, velho, é Masterpiece porque o traço do personagem, ele chega a ser vislumbrante. Mano, se ele ficou tão forte assim, funk absurdo, a tal nível dele proteger a família, ele colocou seus ideais acima da família de proteger aqueles que ama. Tem uma coisa que eu gosto muito em O Começo do Fim, em que no caso o Arthur, o Lewing, que no caso é um personagem muito carismático. É carismático porque se você pegar o Scanor e comparar ele justamente com os Sete Pecados Capitais, eles têm cerca da mesma vibe. Um quer proteger uma pessoa amada. Então, tá tudo certo. Velho, ele quase ia perdendo uma pessoa amada. E, cara, deu um arrepio aqui quando ele disse quase morri. Porque, cara, literalmente ele quase que ia perdendo a vida protegendo alguém que ama. Mas é um peso muito grande? É muito grande se você parar pra pensar, se você analisar isso com cuidado, que vê que é um fardo grande, mas não é fácil. E a vontade dele chega a ser inabalável, mas a jornada é árdua. E o caminho é longo, não tem final. Isso é verdade porque em toda jornada, em todo anime, até mesmo em qualquer shounen que você analisar, você vai ver que o personagem principal, o protagonista em si, ele nunca existe. Ele não vai existir até chegar ao fim da sua jornada, o fim daquela meta. Por exemplo, One Piece tem o quê? A meta de encontrar o One Piece, que no caso o Luffy. Black Clover tem qual meta? Qual o objetivo do Asta? Ele quer ser o Rei Mago.
e assim vai. Aqui o Arthur Lewing é se tornar um grande rei a ponto de proteger aqueles que ama. E, velho, é uma proposta interessante, é muito interessante porque na Amazon já tem cerca de 6 ou 7 mangás dele já prontos. Mano, aquela vibe de Solo Leveling, saca? Passou muito aquela vibe meio Solo Leveling, um pouquinho mais imperial, um pouquinho mais dark. E, cara, esse Arthur tem uma vontade inabalável, uma vontade muito, muito grande mesmo. Uma coisa que muitos poucos animes têm. Solo Leveling tem aquela imponência do Tom de War. O começo do final mostra o Arthur Lewing com aquela vontade inabalável de conseguir suas metas e etc. É pouco, é muito pouco, mas é muito raro de acontecer. Sobrinho de Solano, que estão aqui na restauração, disse que vinha 120 na moto. Pede pra ela gravar amanhã, por favor. Eu queria morrer, né? 120. Hoje ela não disse porque ela não você. E, velho, por mais que eu diga que a vontade dele é bestial e também que tem a força e reponência para ele destruir qualquer coisa, qualquer monstro que ele quiser na frente dele, como se não fosse nada, é uma coisa absurda. É uma coisa muito absurda que chega a ser quase inatingível, quase inabalável. Mas o Arthur Lewing é um personagem que chama muita atenção, o design é excelente, até mesmo a cinemática dele, ou até mesmo sua estrutura, a base, com o seu próprio design, torna ele muito, mas muito funk hypado, velho. Velho, que viagem é essa? Tudo que ele sentia, consumia ele como se fosse chamas. Mano, é uma coisa que poucos animes já tem isso. Porque se você vê o que o Scanor fez com a Mirasla, que ela sentia aquele fogo consumindo dentro dela, ela meio que colocou a lingona dela, parecia que estava sendo queimada viva. Aquilo ali foi meio que absurdo. Aqui, o Arthur Lewing, ele já tá naquele pico de absurdo. Ele já tá absurdo de forte. Agora, se ele ficar mais funk brabo, ele vai ficar mais topzera. Oxe, é o Avatar agora? Mano, 4 elementos. E ele com mais um que é a magia. É o Avatar, é o funk Avatar. O cara é funk god. Esse aí é funk god, velho. Não tem como você não gostar de começo do fim. Esse aí promete ser o anime do ano, promete ter muita repercussão, reviravolta e até mesmo muitas repercussões e também final digno daquele nome que é o começo do final. Do Arthur Lewing, velho. Esse personagem, pra mim, já é considerado brabo. Agora, se ele tiver um final que diz o nome dele ser o começo do final, será épico. Será totalmente épico. Final lendário.
Velho, se ele foi pra academia de magia pra aprender todo tipo de feitiço, até mesmo dos feitiços mais básicos, de água, até mesmo o feitiço mais avançado, é tipo aquela arena de batalha do Black Clover, que você tem as dungeons, você tem cerca dos times, clubes pra entrar, mas, velho, aqui tem aquela vibe Black Clover, aí depois mistura com Avatar, e tem cerca de umas misturas mais de Soul Level. É uma coisa muito doida, mas que chama a atenção do público que gosta. Quarta que vem. Cedo ou tarde, esse personagem Arthur Lewing vai se tornar o rei. Imagina. Se ele se tornar um rei, do jeito que ele tá, totalmente invencível, imparável, funk absurdo, do jeito que ele vai se tornar não só monarca, como também um grande rei, a ponto de derrotar 100 milhões de exércitos com apenas um corte da sua espada. Velho, e imagina um jogo de Burning of the End, que no caso, o começo do fim, velho, isso sim daria uma boa história, daria cerca de um bom plot pra divulgação dos mangás, até mesmo do anime, daria muita coisa mesmo. Velho, se ele arrancou a cabeça do Luca, visto que o mesmo é um covarde, eu já fico imaginando o que ele poderia fazer com esse tal covarde que ele tanto menospreza. Velho, é isso que você merece por mexer com a realeza. E tipo, o Arthur Lewing, ele é um personagem muito B10, não muito ossa, mas ele tá com esse olhar de chance que lembra muito o Sanjuó lá do Solo Level, que, mano, aquilo ali é zica demais.